Canal Pretos FC no YouTube para falar da classificação heróica do Corinthians para as quartas de final da Libertadores da América e também das passagens aí do Galo, do Furacão e do Internacional, o Inter na Copa Sul-Americana. Antes eu peço que vocês deem like no vídeo, é sempre um prazer e uma satisfação contar com todo mundo por aqui. Eu comentei Corinthians e Boca pela Rádio Bandeirantes, e que jogo, hein? Um jogo realmente impressionante. Você sabe que sempre, quando eu vou comentar um jogo, eu coloco lá o meu palpite, né? Porque palpitar é brincar, eu sempre fico brincando. Aí eu botei lá, Boca 0, Corinthians 0 e 4-3 Corinthians nos pênaltis. Eu botei lá, comento hoje e tal, né? Na Rádio Bandeirantes, para quem acompanha o meu Twitter. E acabou dando 0-0 e a vitória do Corinthians nos pênaltis, com 2 pênaltis defendidos pelo goleiro Cássio. Evidentemente que foi uma classificação heróica, né? Eu estou vendo aí muitos torcedores rivais minimizando, dizendo que o jogo foi fraco. O jogo realmente, tecnicamente, não foi dos melhores. Mas e aí? Numa competição de mata-mata, o importante é você passar de fase. E isso vale para todo mundo. E o Corinthians esfacelado, com o time totalmente descaracterizado, com ausências de jogadores importantes, como Fagner, William, Renato Augusto. O William estava lá, mas não pôde jogar com a lesão no ombro. Ainda com outros jogadores, com o próprio Júnior Moraes, que muita gente sabe, mas seria, por exemplo, o jogador mais experiente para estar presente ou à disposição, né? Entrou o Giovani, que disputou só o 6º jogo pelo Corinthians, com menos de 20 anos, né? Uma molecada com pouca experiência internacional, e aí isso tudo aliado a Cássio, ao Gil, que entrou e dominou a defesa, equilibrou o jogo depois e bateu o pênalti vencedor, né? Fábio Santos, os mais experientes, né? Muito cascudo, o próprio Cantinho jogou muita bola também pela realidade da partida, então não dá para minimizar isso aí. O que o Corinthians fez foi histórico e foi heróico, classificação heróica do Corinthians. Ah, mas o Boca é fraco, e daí? Eu já fui lá na Bombonera várias vezes e o ambiente muda, o Boca se transforma, como se transformou em relação ao primeiro jogo. Se no primeiro jogo aqui o Boca ficou todo atrás, tentando uma bola especulada, né? Nesse jogo inverteu. Eu até achei que o Corinthians ia jogar mais à frente, mas o Corinthians foi empurrado pelo Boca para trás. O Boca dominou o jogo totalmente, né? Teve o Benedetto errando o pênalti no tempo normal e foi pênalti. Mas aí teve mais 2 pênaltis do jogo, na minha opinião. Mais um a favor do Boca, do Cantígio no Vigia, e o pênalti claro do Advíncula no Lucas Piton, tudo no segundo tempo. Então, a arbitragem, ainda que foi um pouco discutível, né? Não, fez que não viu esses pênaltis e seguiu o jogo. Mas o Benedetto foi o grande personagem negativo por parte do Boca. E o Cássio, heróico, espetacular, né? Que goleiro, né? É impressionante como o Cássio chegou ao Corinthians em 2012 e assumiu a posição nas oitavas de final daquele ano da Libertadores contra o Emelec, quando o Júlio César falha nas quartas de final do Paulista contra a Ponte Preta. Eu estava no jogo, inclusive. E o Cássio, que não foi revelado pelo Corinthians, foi revelado pelo Grêmio, estava na Holanda, chegou aqui como um desconhecido para muita gente, da imprensa e da torcida, né? Eu sabia realmente quem ele era, já tinha entrevistado o Cássio. E aí o Cássio chegou aqui e assumiu a posição, e há 10 anos é titular absoluto e talvez, sim, o maior goleiro da história do Corinthians. Aí caiu nos pênaltis, ele foi lá e pegou 2 e defendeu mais uma vez e colocou o Corinthians mais uma vez junto com o Gil, junto com outros jogadores experientes e com a molecada também nas quartas de final da Libertadores. Vitor Pereira tem estrela também, porque o time esfacelado, ele fazendo o que pode e aos fatos conspirando a favor, e o Corinthians está entre os 8 da Libertadores da América, algo que muita gente imaginava que não poderia acontecer. E agora deve pegar o Flamengo. Nesse momento que eu estou aqui com vocês, o Flamengo joga por um empate contra o Tolima no Maracanã para chegar às quartas de final. E é bem provável que a gente tenha Corinthians e Flamengo do lado direito aqui contra um argentino daí. Quem passar estará contra um argentino nas semifinais. E a gente pode ter 6 brasileiros dos 8 classificados na Libertadores, porque o Furacão já passou. Já vou falar sobre o jogo. E o Galo passou e o Palmeiras deve passar e o Fortaleza tem chance, né? Então a gente pode ter 6 brasileiros contra 2 argentinos nas quartas de final. Parabéns, Corinthians. Que classificação heróica, uma epopeia. Eu falei sobre isso o segundo tempo inteiro. E aí cheguei a comentar, o jogo está falando, né? Está falando para que o Corinthians passe de maneira heróica, como se confirmou. Parabéns ao Corinthians, que agora espera pelo seu adversário, que provavelmente seja o Flamengo. Vamos lá, o Atlético Paranaense eliminou o Libertad, 1-1, um jogo duríssimo. Saiu atrás no placar e empatou com o gol do Rômulo no fim do jogo. O Furacão não jogou mal, mas também o Bento
segurou um pouco lá atrás, foi um jogo bem parelho. O Atlético eliminou o Libertad, também grande classificação do Furacão, que já está entre os 8 da Libertadores. O Atlético pega Fortaleza ou Estudiantes. Jogo duro para o Fortaleza, a decisão vai ser em La Plata nesta quinta, foi 1-1 o jogo de Fortaleza. Então o Furacão aguarda por Fortaleza ou por Estudiantes. E o Galo derrotou o Emelec por 1-0, gol de pênalti que aconteceu. Mas o Galo, assim, o Galo teve posse de bola gigantesca, mas não jogou muito bem. Time muito nervoso, parou um pouco no goleiro do Emelec, né, jogando muito em função só do Hulk. Tem que melhorar um pouco. Passou, tinha que passar e passou. Em competição de mata-mata é muito isso, né? Tem que passar. Não interessa estar jogando bem, se passar com consistência e sem sustos, melhor ainda. Mas quando passa com susto, tem que classificar. E o Galo classificou, derrotando o Emelec. O Galo é muito mais time, dominou o jogo, teve o quê? 80% de posse de bola e acabou fazendo um gol de pênalti que aconteceu, foi pênalti, marcado pelo árbitro Jesus Valenzuela, que para mim é o melhor árbitro da América do Sul. E aí deve pegar o Palmeiras. Deve não, vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras tem 3-0 contra o Cerro Porteño, pode perder por 2 gols e o Palmeiras vai se classificar. Então, assim, a gente pode ter do lado esquerdo aqui, ó, Atlético Paranaense e Fortaleza, ou Estudiantes, e Galo e Palmeiras na parte de baixo. Do outro lado, Corinthians e Flamengo, e aí tem 4 argentinos aqui, né? River e Vélez que se enfrentam, o Vélez ganhou por 1-0, e Talleres e Colón que também se enfrentam, foi 1-1. O jogo em Córdoba, agora mando do Colón na partida de volta. Que espetáculo, poderemos ter 6 brasileiros contra 2 argentinos nas quartas de final da Libertadores da América. E na Copa Sul-Americana, eu também achava que o Inter não viraria sobre Colo-Colo, e o Inter virou. E virou com consistência, precisava vencer por 3 gols de diferença e venceu. 2 gols levariam a decisão da vaga para os pênaltis, foi 2-0 Colo-Colo em Santiago. O Colo-Colo sai na frente, gol de pênalti cometido pelo Daniel, goleiro. O Daniel é um pouco goleiro trágico, assim, é jovem ainda. Eu até acho que ele é um bom goleiro, viu? Mas ele tem alguns lances, alguns momentos que ele se complica. Pênalti para o Colo-Colo no início do jogo. Ainda bem que foi no início para o Inter ter tempo de recuperação. O Colo-Colo fez 1-0. O Inter virou o jogo no primeiro tempo ainda 2-1 e chegou ao seu grande placar, fazendo mais 2 gols no segundo tempo, terminando em 4-1. Grande atuação do Mano Menezes. O Mano Menezes é o grande responsável por esse bom momento do Inter, porque o time e o elenco são apenas razoáveis, nada mais do que isso, pelo menos na minha opinião. O Inter agora aguarda por Deportivo Cali ou Melgar do Peru, e está no mesmo lado do Santos na chave. O Santos, para mim, deve passar pelo Táchira, e passando pelo Táchira, quem passar de Santos e Táchira pega Lanús ou Independente Del Valle do Equador. E do outro lado aqui, o Nacional do Uruguai passou do União Santa Fé 2-0, e quem pega o Nacional? Olímpia ou Atlético Goianiense? O primeiro jogo foi 2-0 para o Olímpia no Paraguai. O Dragão tem que vencer por 3 gols de diferença. Não é fácil. É um campeão do mundo, tricampeão da América, campeão do mundo. Não é fácil. O Olímpia é muita tradição. E aqui embaixo, Ceará e Strongest. Ceará venceu por 2-1 na Bolívia. E São Paulo e Católico. São Paulo venceu por 4-2 em Santiago. É bem provável que tenhamos um confronto brasileiro entre São Paulo e Ceará. Então é isso, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, é muito bom dividir com vocês, quem não concordar, discorde sem problemas, debata sempre conosco por aqui. Parabéns a todos os brasileiros que passaram nos seus torneios, mas a classificação do Corinthians, ela entra para a história, foi uma epopeia, a classificação heróica do time corintiano. Canal Pretz FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.